Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós queremos pedir, assim, muito obrigado por toda a audiência que vocês têm nos dado, os incentivos que vocês têm colocado aí nos comentários. O último aí que a gente teve foi com a Ana Lúcia, falando sobre as crianças do Ministério Infantil, e foi muito bem recebido por vocês. A gente viu ali a interação, vários networking sendo feito ali, as pessoas trocando ali os contatos, né, para que um possa ajudar o outro. É para isso mesmo que a gente tem feito esses programas, para que você possa ter uma rede, né, de pessoas que estejam interessadas nesses assuntos cristãos, para que você possa estar sendo assim acrescentado na sua vida espiritual, para que você possa ser bênção onde Deus te plantou. E queremos te dar as boas-vindas para mais um episódio. Eu sou a Elise, apresentadora, estou aqui junto com meu marido também, que apresenta aqui comigo. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário aí que você estiver assistindo. Mas se estiver assistindo ao vivo aí, é boa noite, né? Então, Edson Lacerda, muito prazer a gente estar aqui em mais um encontro, mais um Nexus Podcast. A gente está muito feliz, como a Elise falou, que os vídeos têm dado bastante repercussão, mas acima de tudo não é o que a gente busca. O nosso propósito não é visualizações, não é inscrições, não é curtidas. O nosso propósito, o nosso objetivo é levar um material de qualidade da parte do Senhor para que possa abençoar a sua vida e que também possa abençoar a vida de outros a qual a gente compartilha o material e etc. Então a gente sempre fala que se você está assistindo durante esse bate-papo aqui, se você lembrar de alguém, use esse vídeo como material missionário, mandar específico para uma pessoa no privado e se propõe a orar por ela também, porque esse é o propósito desse podcast, é entregarmos um conteúdo da parte do Senhor de uma forma mais descontraída, um pouco mais informal, mas que em tudo o Senhor está no comando. Então, desde já, não esqueça de, se você não é inscrito, se inscreva, não esqueça de curtir para que você possa ser sinalizado aí em relação aos próximos lançamentos aí do podcast. E vamos nessa, Elise? Vamos. Vamos começar hoje, né, agradecendo aqui a presença do pastor Sandro. Muito boa, muitas boas-vindas, né, para você. Nós agradecemos a sua presença aqui. Pode se apresentar para o pessoal aí, dar um alô para quem está nos ouvindo. Bom, boa noite, ou boa tarde, bom dia, né? Como o Edinho falou, dependendo aí do seu horário, o horário que você vai visualizar esse programa, o prazer é meu, né? Estar aqui, né? Sabe que essa é a primeira vez que eu sou entrevistado e isso deixa a gente um pouquinho tenso, mas espero contribuir aí para o crescimento e divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Para você que está em casa, né? Que você possa, em nome de Jesus, aí, ser abençoado essa noite. Isso aí, pastor Sandro é um pastor muito querido nosso, é um pastor da denominação, e a gente teve aqui alguns episódios atrás com a sua queridíssima pastora Cláudia, e a gente também teve bastante repercussão do vídeo da Cláudia, né, Elise? Muitos comentários. A impressão que a gente tem é que aonde ela deve ter passado, onde ela deve ter caminhado, ela deve ter feito bastante propaganda do podcast, mas foi realmente um momento muito proveitoso para a gente que estava aqui e com certeza pelos comentários, pela repercussão, também foi bênção, né? E a gente, eles vai conduzindo o nosso papo aí, o pastor Sandro também tem muita história para contar, né, pastor? Verdade. A gente queria começar falando, pastor, sobre como é que você conheceu Jesus, porque eu acho que é importante. Às vezes as pessoas olham assim, é um pastor e tal, mas todos nós tivemos um início, né, nessa caminhada. Verdade. Então, a gente queria que você compartilhasse isso para que as pessoas pudessem também entender um pouquinho mais da sua história. Pois eu me lembro, talvez uns 4 anos de idade, a minha mãe, meus pais começaram a caminhar, né, na fé, tiveram um encontro com Jesus e lentamente foram se envolvendo cada vez mais e muito, muito cedo, né, criança ainda, eu já tinha o hábito de acompanhá-los à igreja, ainda não era
um evangélico, né? Mas eu ia, né? E eu me lembro que da idade de uns 10 anos não tinha escola bíblica na igreja dos meus pais. E eles permitiam então que nós fôssemos, indicaram, né? Nos dirigiram, eu e minhas duas irmãs, que a gente fosse para uma escola bíblica, uma igreja que tinha uma escola bíblica. Era até a gente morava em Santa Teresa, né? Nós morávamos em Santa Teresa e era a Assembleia de Deus da Lapa. A gente descia para a Rua Joaquim Silva, onde a gente tinha a escola bíblica, né? E a gente todo domingo de manhã estava na escola bíblica, porque na igreja dos meus pais não tinha, e à noite a gente estava com eles no culto, né? Mas sabe que o tempo foi passando e eu gostava muito de jogar futebol e deixei de acompanhá-los. Comecei, né, demorava a chegar em casa, ia embora para o aterro do Flamengo e dali da Lapa, né? A gente ia para o aterro do Flamengo jogar bola e eu só voltava para casa depois que eles já tinham saído, né? Eu com 12 anos já comecei a dar uns olés assim neles, né, para não ir mais. E assim foi. Mas aos 14 anos eu de vez mesmo saí da igreja e comecei fazendo coisas não muito agradáveis, né? Eu queria ser aceito na minha turma, né? Eu era um dos molequinhos e o pessoal mais velho. Eu tinha um primo que era um primo irmão, né? Desde os 14 anos dele, 10 meu, que a gente convive, né? Até hoje a gente é muito, muito próximo. E ele era o meu irmão mais velho. Então, tudo que eu fiz de bom e ruim eu aprendi com o meu primo. Eu me lembro que numa dessas vezes a gente comemorou o aniversário dele no sábado à noite na igreja. Aniversário do meu primo. Fez 18 anos. Comemoramos na igreja. Saímos da igreja para ir para o baile. Eu, querendo ser aceito na turma, estava topando qualquer coisa. Eu trabalhava, meu primo também, então a gente tinha dinheiro, mas tinha um colega que não tinha dinheiro. E a proposta que ele fez foi que a gente fosse fazer um assalto. Fomos fazer um assalto lá na Praia do Flamengo. Conclusão. Fui preso eu, fui preso um outro menor, e foi a minha experiência terrível, né? E eu pensei que aquilo tinha acabado com a minha vida, mas... Quantos anos, mais ou menos? 14 anos. Nossa, muito novo. Cedo, 14 anos, fui para a praia de Botafogo, né? E junto com os colegas fomos assaltar. E aí fui preso, né? Passei a noite na 10ª ADP lá em Botafogo. Uhum. No domingo de manhã, em vez de ir para casa, eu passei indo para DSPM, uma divisão de menor ali na Rua Lavradio, que hoje parece que funciona lá alguma coisa de menor também. Pois é. E aquilo tudo foi muito assustador para mim, sabe? Sabe aquele garoto fora da igreja que começa falando com Deus a todo momento, Deus, me tira daqui, eu vou ser assim, eu vou ser assado, me dá mais uma chance, eu vou melhorar. Olha, eu fiz vários votos, não, e eu assustado com aquilo tudo, né? E segunda-feira, saímos no sábado, passei a noite na 10ª delegacia, domingo de manhã fui para a DSPM, mas na segunda-feira já fomos para a Praça 11, para o juiz de menores ali na Praça 11. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava lá, meu patrão estava lá, e aí eu e o outro menor recebemos assim uma bronca do juiz, sabe? Olha, ele falou um monte para nós e disse que foi muito grave, mas eu vou mandar vocês para casa. Eu fui para casa todo comprometido, né? Não, eu agora vou mudar minha vida e tal. Conversa fiada. Aos 16 anos, de novo eu fui preso. E aí foi uma experiência também ruim. Minha mãe ficou muito assustada com o que podia acontecer. Mas eu não tinha assim eu estava com muito dinheiro e aquele dinheiro ali eu não tinha explicação para ele, então aquilo foi suficiente para a polícia me levar para averiguação, mas não tinha nenhuma queixa de assalto nem nada, né?
Aí eu acho que me mandaram até para a escola 15, hoje é lá em Quintina, funciona lá, Você não tinha FATEC, como né? comprovar também aquele dinheiro, né? É. Porque- Aí me mandaram para casa no outro dia. Aí minha mãe disse, viu, eu orei, que ele e tal. Aí foi aquela coisa. Eu sei que eu dei muito trabalho para os meus pais. Dei muito trabalho. Até que eu comecei sentindo falta. Eu comecei sentindo falta, sabe? Às vezes eu estava sozinho num lugar e eu sentia falta. Porque alguma coisa me chamava, né, de volta. E eu conversava com um amigo, com outro, e alguém falava, por que você está tão distante da igreja? Por que você... né? E você, e desde que eu era garoto, já diziam, Moura, você tem chamada pastoral, porque meu pai, depois de um tempo, né, da igreja, ele era um diácono, evangelista, virou pastor. E eles diziam, você também tem chamada pastoral, né? E eu ignorando aquilo tudo. Até que aos 17 anos eu reconciliei com Cristo. Eu aceitei, na verdade, né? Porque antes eu só acompanhava os pais. Aí eu fui para a igreja, aceitei a Jesus. Aí aprendi a fazer um dó, ré, mi no violão, né? Aí eu senti aquela vontade, aquela alegria. Aí foi uma vida diferente. E assim foi, me casei no Senhor cedinho, né? Casei com a Cláudia, ela com 19 e eu com 21. Mas a gente perdeu um filho. E eu fiquei de mal com Deus. Vamos segurar esse pedacinho aí. Assim, acho que é importante a gente frisar, né, essa questão desse seu início de caminhada, porque muitas vezes as pessoas pensam que quem é pastor hoje tem que ter tido, sei lá, uma vida, né? Assim, ilibada. Como se fosse Santa, santo irrepreensível. no céu, como se já estivesse vivendo no céu aqui na terra. Só que realmente Jesus transforma a vida das pessoas. Eu acho que também é muito importante a gente frisar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que tem que ser essa calmaria toda, né? Para que, não, para ser pastor tem que ter tido uma vida completamente tranquila e tal, não sei o quê. Apesar de ter sido criado nos caminhos do Senhor, você ali aprendeu alguma coisa, tanto que aos seus 17 anos você toma essa decisão ali, né? Por estar com Jesus. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque não é porque a pessoa fez alguma coisa que Deus não possa transformar. Mas é importante também saber que existem consequências, né? Para tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente tem consequências que a gente precisa tomar cuidado. Porque tem coisa que dá para reverter e tem coisa que é irreversível. Verdade. Então, quantos não perdem a vida, né? Numa dessas assim e morrem cedo, né? É verdade. E é sempre bom... Eu sempre costumo falar para as pessoas com as quais eu tenho a chance, né? Da importância de um trabalho bem feito na escola bíblica, né? Um trabalho bem feito na escola bíblica, ou seja, um trabalho de ir inculcando na criança a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, né? Mais do que a história do Davi que matou Golias, mas falar do Deus que estava por trás disso tudo, ou que estava à frente disso tudo, né? Porque se eu retornei foi porque, como você disse, eu tinha na memória aquele passado, né? E a gente, criancinhas, eu e minhas irmãs, a gente sempre foi assim muito envolvido, né? Eu me lembro de peças teatrais até hoje, né? Até hoje eu cito, Miqueias é o meu nome, mensageiro de Jeová nosso Deus, convido-vos a ouvir o que é dito a Belém, né? Poesias, né? Textos, né? Das peças que a gente fazia lá na Assembleia de Deus, quando a gente era criancinha, sabe? Outro dia eu estava brincando com as minhas irmãs e eu botei um textozinho, né? Da Revolta dos Astros. Revolta dos Astros tinha os cantores Edson e Thelma, marido e esposa, né? Eles tinham um disco e eles tinham a gente fez uma encenação daquilo ali que era a Revolta dos Astros por conta da morte de Jesus, né? Então a gente passou a encenar aquilo na Páscoa, né? Os astros falando da sua revolta por causa da morte de Jesus, e eu era o sol, né? E eu botei lá no grupo de família a minha fala. As minhas irmãs também foram colocando as delas, né? E a gente juntou as 3 falas, do sol, a lua e a estrela. E eu tenho falado como é importante esse trabalho com criança e colocando naquela cabecinha ali os preceitos de Deus, as coisas de Deus, porque isso ela não vai poder se desviar disso nunca. Vai estar lá, né?
E embora eu desejasse, durante muito tempo, estar longe do evangelho, estar longe da igreja, mas aquilo tudo estava dentro de mim. Interessante foi que o nosso último podcast falou justamente sobre o Ministério Infantil com e a Ana, né? e justamente sobre essa importância de não fazer a criança ficar só num passatempo, né? Sim. A criança precisa aprender sobre princípios e valores ali. E é a melhor hora para ela fazer isso, né? Porque ela vai evitar muitas dores na vida, né? E a gente fala que a gente falou muito, né? E não foi o primeiro episódio, vamos dizer assim, que a gente falou sobre o Ministério Infantil, atenção com as crianças. A gente teve um outro que a gente trouxe o Clécio Júnior, né? Apelidado de Juninho, da Vila Operária, que também falou muito sobre a importância do Ministério Infantil. E enquanto o senhor falava, eu me recordava que um pedacinho da minha infância eu vivi um pouco essa questão de ir para a igreja, era a igreja católica na época, mas eu frequentava, mas eu não entendia o propósito, não conseguia me conectar. Mas passou um tempo, depois quando de fato eu comecei a ir para a igreja evangélica, eu fui numa ocasião inusitada, eu fui fazer uma surpresa para um tio meu, mas eu falo que ali eu que fui, a surpresa era para mim, na verdade, né? Quando eu cheguei lá, estava num momento pessoal muito conturbado, de uma ruptura dos pais, de divórcio. E eu entrei num momento assim, de muita fragilidade, mas foi um momento que eu entrei achando que eu ia entrar como eu entrava das outras vezes, sem compromisso, para assistir, cumprir aquela ritualidade, aquele rito, acompanhar, fica de pé, senta e... Só que naquele dia, a gente não consegue explicar, mas realmente parece que a nossa vida ela fica totalmente exposta e a gente sente como uma bala mesmo, que entra assim e bate no nosso peito e você é impactado por aquela palavra e aquilo começa a gerar uma transformação dentro de você. Algumas coisas você muda radicalmente, mas outras o Senhor vai trabalhando. Eu não tive essa infância madura na questão de frequentar a escola dominical, de ser ministrado com os conteúdos. Eu não vivi isso. Mas, diferente de outros, também no momento que eu fui impactado, que eu bebi dessa água, como diz a passagem da mulher samaritana, depois que eu bebi dessa água, eu não queria saber mais de outra coisa. Que ótimo, né? Que ótimo a gente ter essa oportunidade. Deus ele não abre mão de nós, né? Ele deseja se relacionar conosco e por mais que a gente fuja, ele continua insistindo, né? Ele é fiel a ele mesmo, né? E ele é amor, ele quer nos alcançar, ele quer ter esse relacionamento conosco e de alguma forma nós vamos ser atingidos em cheios aí por esse amor de Deus, essa manifestação de Deus. E tem dois assuntos que... Tem mais, mas dois que eu me lembro que são pouquíssimos falados dentro da igreja. Um deles é sobre dinheiro. É um assunto muito pouco falado, é polêmico, um assunto complicado, mas a gente já falou um pouco aqui com o casal, com a Dani, com o Marcos, sobre a importância de falar sobre finanças, porque a Bíblia ela tem um vasto material sobre isso, então é importante. Mas o outro é falar sobre a morte, sobre a perda. A gente fala muito sobre muitos outros temas, mas o cristão, e aí talvez no nosso início de núcleo familiar e na igreja, a gente fala muito pouco sobre a morte, sobre a perda, sobre o luto, e cada um tem a sua história, o pastor vai compartilhar um pouquinho a sua história, como a gente também tem a nossa. Quando a gente está diante da perda, da morte, do luto, parece que a gente virou um novo convertido, parece que falta o chão, né? Sim. E o pastor ia fazer a introdução, Elise sacou, mas conta pra gente a sua experiência. Então, aí a gente casou no Senhor, foi tudo bênção, mas quando a gente perdeu o Denis, né, que era o nosso bebezinho, com 1 ano e 1 mês, ele já andava, ia no som, e batia, ligava e desligava, né?
quando a gente perdeu o Denis, eu fiquei desesperado. Eu fiquei muito zangado com Deus, viu? E tudo que eu tinha aprendido, eu falei, eu vou fazer o contrário. Eu não estou vendo vantagem nenhuma em ser evangélico. Eu não estou vendo vantagem nenhuma em ser cristão. E é bem verdade que a gente, às vezes, fica exposto a um evangelho triunfalista, né? A gente fica exposto a um evangelho que não é o real, não é o bíblico, né? E a gente entende que todas as coisas vão ser para nós, vão caminhar para a nossa direção e que, na verdade, nós acabamos sendo senhores e o Senhor Jesus, né, Deus, acaba sendo aquele que vai nos servir, vai proporcionar a nós todos os nossos desejos, vai? A coisa vai acontecer como se fosse o gênio da lâmpada, sabe? Você esfrega, pede, e não tem jeito, ele vai te dar porque ele quer muito que você esteja bem, que você viva muito feliz, né? Quando, na verdade, a Bíblia ensina para nós que o Senhor é Ele, né? Independente das coisas que nos aconteçam, nós precisamos entender que Ele é o Senhor. E essa é a parte difícil, né? Essa é a parte complicada, muitas vezes, quando a gente está vivendo um momento de perda. Porque a gente foi instruído, a gente aprendeu que, poxa, o sucesso, mano, está garantido, né? Com Jesus no barco é só vitória, né? É só vitória. Ou seja, a gente não vai ter tempestade, a gente não vai ter dia difícil, é só vitória. E, na verdade, as tempestades, as dificuldades vêm forjando em nós algo que vai ser necessário lá na frente. E eu tive muita dificuldade para aceitar isso, sabe? Eu sei que no momento em que meu filho morreu, eu fiquei de mal, fiquei zangado com Deus, zangado ao extremo. E quando eu conversava sobre isso com algumas pessoas, tinha gente que dizia, Sandro, te ouvir é pecado. Que eu botava para fora o meu rancor, sabe? Com Deus, né? Poxa, Sandro, e eu já, depois de um tempo, né, o Gabriel tinha nascido. A Dani se foi, mas passou algum tempo, o Gabrielzinho nasceu. E aí eles diziam, as pessoas diziam para mim, Sandro, Deus já te deu outro filho. Eu falei, obrigação dele. Se eu entro na sua casa, quebro um copo seu, no outro dia eu apareço com um novo, não te fiz nenhum favor, não, mano. É uma obrigação. E vinha gente testemunhar para mim, olha, Deus é tão bom, Sandro, olha o que ele fez por mim. E aí contava o testemunho dele, eu falava, para você. Deus é muito bom para você, mano, mas Deus já me abandonou há muito tempo. Edinho e Elise, no meu afastamento de Deus, sabe, começou a vir da minha cabeça não só a perda do Denis, mas tantas outras coisas que eu atribuía a Deus. Eu me lembrava de coisas que eu me sentia abandonado por esse Deus. Eu me lembro que eu subia para Laje, a gente morava lá em Bom Sucesso, né? Eu subia para Laje de madrugada, eu orava, eu pedia as coisas a Deus. Isso no meu tempo solteiro ainda. Buscando assim meu relacionamento com Deus, sabe? Ver coisas acontecer. E essas coisas não aconteciam, eu não via coisas, eu não sentia esse tratamento de Deus, e tudo isso veio vindo à tona. Poxa, eu sempre fui mesmo abandonado por Deus. Não é só agora por causa do Denis, não. Deus nunca teve um relacionamento comigo, ele nunca quis ter, e eu fui me sentindo assim, sabe? Você sabe que eu comecei a me envolver com o negócio de silk screen. Me pergunta se eu sei fazer alguma coisa disso. Mano, não sei fazer nada disso. Mas eu comecei me envolvendo com aquele negócio e durante um tempo eu comecei fazendo algumas coisas. E vocês lembram dos milinguidos, aquela formiguinha? Sim. Uhum. Eu fiz umas camisas dos milinguidos, né? E eu fui numa loja evangélica que tinha ali na Praça das Nações para vender a camisa para aquele pastor, dono daquela loja. Eu cheguei lá mostrei as camisas para ele e tal. Ele olhou a camisa, olhou e tal. Eu disse o preço, não lembro qual era. Eu sei que eu não consegui vender nenhuma camisa para aquele moço. Mas eu olhei para a vitrine dele assim, tinha um livro. Eu acho que é Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Título do livro. Eu não consegui vender uma camisa para ele. Mas saí de lá com aquele livro. Comprei aquele livro. E eu comecei lendo aquele livro e eu fui vendo relatos de pessoas também que viveram experiências negativas, né? Uhum. Eu vi a história lá de uma mãe que orava pela saúde do filho, o filho muito doente, e o filho morreu.
E ela ficou decepcionada. Eu vi um caso de um pregador que ele estava saindo para pregar. Ele tinha um compromisso. E chovia muito nesse dia, né? Ele foi de carro. E quando ele... No meio do caminho, o carro parou, deu um piripaque no carro, e ele sai do carro. E ele abre o capô do carro. E ele faz aquela oração fervorosa. E ele fecha o capô cheio de fé, porque o carro vai andar. Ele entra no carro, o carro não pega. No outro dia, de manhã, ele sai dali do reboque. E eu fui vendo aquelas situações de gente decepcionada com Deus. E eu fui vendo que pô, tem muita gente decepcionada com Deus. Deus tem decepcionado muita gente. Esse livro está lá em casa até hoje, meu companheiro. Você viu que não estava sozinho no mundo. É. Mas aí depois eu fui juntando as coisas e cada um foi tendo os seus relatos e cada um foi vendo e cada um chegou à conclusão de que, na verdade, eram papéis seus, seu papel, no caso do carro, a manutenção que o cara não fez, e ele estava apelando para um grande milagre de Deus, quando, na verdade, quem deixou de fazer a parte foi ele, né? Eu me lembro que uma vez também eu cheguei no Maracanã para fazer uma prova da Ipcar. Não estudei nada, mas aquela semana eu me consagrei tanto. Eu orei tanto, eu fiz tanto. Quando chegou lá no Maracanã, aquele montão de gente fazendo prova, né? Fiz a prova, saí da prova animadão pra caramba, né? Aí quando fui ver o gabarito, só cascudo, né? E a gente acaba atribuindo a Deus funções que são nossas. Coisas que a gente precisa fazer. Existem coisas que Deus, só Ele poderia fazer, né? E por algum motivo, Ele não fez. Mas Ele é o Senhor. Se algum dia a gente se lembrar, quando encontrarmos com Ele, a gente pode perguntar, olha, eu não entendi. Mas por que aquilo coopera para o meu bem? Por que aquilo foi bom para mim, né? Aonde foi bom para mim? Eu sonho, né? Tem algumas indagações, talvez eu faça, né? Mas a gente às vezes se choca com isso. Primeiro porque é um evangelho errado, né? Que durante muito tempo se pregou nas igrejas. Só triunfo, yes, né? E, por outro lado, a gente atribui a Deus papéis que muitas vezes são nossos. Então, quando Ele é Senhor, acontecem coisas que fogem do nosso controle, que está no dele, que só nos cabe crer, que cooperam para o nosso bem. Eu não entendi nada, Deus. Essa deveria ser a minha resposta quando eu perdi o dente. Olha, Deus, não entendi, né? Mas a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e são chamados para o seu propósito. Eu não entendi nada, mas eu vou continuar crendo. Deveria ser, mas não foi. Eu fiquei zangado demais com Deus. E durante 5 anos da nossa vida, a Cláudia caminhou sozinha. Até que, de novo, eu comecei sentindo falta. E aí, eu conversava muito com meu cunhado, né? Aí ele falava comigo, o que você está esperando que Deus faça? E, de novo, eu estava esperando que Deus fizesse coisas que eu que deveria fazer. Aí, por fim, eu me reconciliei com o Senhor. E agora foi de verdade, né? Com entendimento, e fui buscando não mais me alimentar do que eu recebia dos outros, mas eu mesmo comecei a procurar, né, me dedicar, porque a Bíblia é um livro que nós precisamos examinar, né? Porque se outras pessoas examinam e nos dão, nos entregam, pode ser que esse exame não tenha sido tão a fundo, né? A Bíblia, a gente precisa, né, se debruçar sobre ela para entender e orar para que Deus fale conosco, que o Espírito Santo nos conduza, e a gente vai usando aí a hermenêutica, a gente vai tendo ajudas, né? A gente vai estudar em seminários, se for necessário, ou um autodidata, mas a gente precisa parar e ler a Bíblia, meditar nela, né? Não somente ler, mas meditar nela. A palavra de Deus diz que nós precisamos examinar as Escrituras. Eu me lembro que a expressão um verbo catamatete, ou seja, você precisa examinar e examinar com profundidade, né? Examinar não é simplesmente ler, para que a gente não seja levado pelos ventos doutrinários, que é isso que causa muitas frustrações. Deixa eu só...
Quer falar? Pode falar. Então, deixa eu falar. Primeiro, enquanto o pastor estava falando aqui sobre essas questões, né? Muitas coisas vieram à minha mente, porque eu também já passei por algumas situações aí, eu acho que não vai ser assim, simplesmente pelo mesmo motivo, mas eu acho que todo crente passa por uma situação onde ele precisa rever os seus pontos, vamos dizer assim, aonde eu estou, né, ali sendo testado nessa situação. Acho que quando a gente passa por alguma situação muito complicada, assim, que muitas das vezes vai ser um lugar de luto ou uma perda que a gente possa ter passado, a gente vai ser confrontado muito com o que a gente acredita, porque naquele momento ali, realmente você precisa buscar algo que não vai estar vindo conforme o seu sentimento. A sua emoção vai estar muito machucada, mas você vai precisar ter razão. E ter razão num momento muito difícil é complicado. É complicado. É muito complicado. Então, assim, só para trazer um paralelo também, eu fui criada também dentro da igreja, né, desde criança e tal. Quando eu tive a minha primeira gestação, e a gente perdeu essa gestação, até o último momento, eu acreditava, eu tinha fé de que aquilo ali seria revertido. Então, por mais que os médicos dissessem assim, tem risco de morte, e eu soubesse que aquilo era real, porque eu não estava achando que não existia um perigo real. Eu sabia que aquele perigo existia, e ele era um perigo de morte. Só que, ainda assim, eu tinha uma fé tão, aí eu digo, ingênua, de acreditar que sempre seria como eu imaginava. Porque eu tô tendo fé, eu tô caminhando dentro dos preceitos de Deus, por que não? Não tem porquê, né? Não tem porquê. Então, por que não vai acontecer? E aí eu me segurava nisso, como se dependesse de mim, né? Como se dependesse das minhas forças. Algo acontecer, um desfecho acontecer, depende da minha postura. Claro que a gente precisa andar em santidade, mas é Deus quem faz as coisas. Se é dele, né, esse poder, não depende do que eu estou fazendo. Se Deus entender, Elise anda em santidade, mas eu vou fazer isso, ele é soberano para fazer. A Elise não anda em santidade, mas mesmo assim, esse milagre vai acontecer, porque isso vai servir para o bem dela e ela vai acreditar em mim. Deus vai e faz. Então, às vezes, uma pessoa que não está caminhando, né, por alguma coisa, vamos dizer assim, que a gente imagina que seja um caminho correto, né, mas está fazendo a caminhada dela com o que ela pode. E ali Deus vai, às vezes, entregar um milagre que você fala, meu Deus, eu orei tanto por isso e eu tô aqui dentro da igreja, e a gente se sente como aquele irmão do filho pródigo, né? Que tá dentro da igreja e fala assim, mas eu tô aqui o tempo todo, o Senhor nunca me deu uma festa, mas o Senhor faz uma festa para esse que foi lá e gastou tudo lá fora. E aí, às vezes, a gente se sente dessa forma. Mas a gente precisa viver na pele, porque eu já sabia dessas histórias, eu já tinha ouvido inúmeras vezes essas passagens bíblicas, mas quando você vive uma situação e você precisa realmente sentir as emoções daquele momento ali, que você já leu várias vezes na Bíblia, mas você vai precisar sentir dentro de você e fazer a fé acontecer depois de tudo isso, onde Deus diz não para você, aí é que você realmente começa a caminhar de verdade, porque você entendeu que o Senhor é Ele e não as suas vontades, né? E o bom é que Deus sabe, Ele compreende a gente nesse nosso limite. Ele fez a gente, Ele nos criou, então Ele sabe exatamente e Ele compreende isso, né? Essa relação é muito, muito complicada mesmo. E a gente precisa, chamando pela razão, a gente precisa olhar que o mesmo Deus que livrou Pedro das mãos de Herodes, foi o que permitiu que Tiago fosse decapitado. Será que a igreja só orava por Pedro? Por Tiago, não? Sabe, o mesmo Deus que lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, conta, né? Sobre aqueles que tiveram vitórias, as mães que tiveram seus filhos restituídos. Fala daqueles também, cuja o mundo não era digno deles, mas eles foram mortos. Perderam suas casas, né? Então a gente entende que o Senhor, né, Ele tem os seus meios. E ou a gente crê, ou a gente não crê. Agora mesmo, com a mudança de governo no Brasil, né, na virada do ano aí, eu vi muita gente, né, ficando assim, meio desesperada. Como é que vai ser? E tal. Eu falei, calma. O controle remoto nunca saiu da mão do nosso Deus. Ele continua, é Ele que está no controle. É Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que permite, né? E a gente precisa ser crente sempre. Ser crente.
Eu ia falar que cada momento que a gente passa de luta, de batalha, Deus quer trazer algum ensino e, de fato, Ele quer nos forjar, como o pastor já falou, para algo maior que Ele vem pela frente. Então, nas escolas dominicais, as crianças escutam muito a história de Davi e Golias. Mas antes daquele dia, acontecem muitas outras coisas, né? Então, a Bíblia relata da batalha lá entre o leão e depois com o urso, né? Então, teve toda uma construção até o momento que ele está diante de um grande desafio, de uma grande afronta, e aí a história, assim, todo mundo conhece, mas, de fato, Deus vai construindo, né? Enquanto a gente está no vale, enquanto a gente está no luto, na batalha, é muito difícil a gente ser esse super crente, né? E acho que é nessa hora que Deus revela a nossa pequenez, a nossa fragilidade, o quão realmente a gente acha que está firme, que está forte, mas é na hora que bate o vento forte que a nossa casa dá aquela estremecida e a gente vê que realmente não era tão forte como a gente achava que era. Verdade. Mas fato é, quando a gente vence ali através da palavra e através do tempo, porque vai vindo o tempo, mas vem na palavra, o Espírito Santo vai tratando, vai fazendo essa reparação. Eu costumo dizer que é como se a gente passasse por um atropelamento, que você é simplesmente colocado numa ambulância, você é levado para uma UTI, e aí você fica um período de inércia, um período que você fica ali fora de área ou desligado, mas você passa num momento de cura, você passa num momento de restauração, de reconstrução, e você retoma essa caminhada. E quando você supera aquele trauma, você sai outra pessoa. Como a Bíblia diz assim, ninguém que mergulha num rio sai a mesma pessoa, nem você, nem o rio. Então, assim, depois que a gente passa por essas experiências, eu falo com a Elise, não foi fácil, mas hoje eu vejo a importância de ter passado por aquilo. Eu jamais iria falar isso no momento, no calor. Sim. Mas hoje eu falo sem medo de errar. O quão aquilo dali nos fortaleceu. O quanto aquilo dali, de fato, colocou, vamos dizer assim, revitalizou a nossa armadura espiritual. E eu falo com a Elise, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E essas aflições, parece que a gente eleva um patamar e o que a gente achava que era grande antes já não passa a ser esse... E Davi viveu isso, né? Davi, quando ele derruba o Golias, na Bíblia relata muitos outros Golias que ele derrubou, né? Então, talvez os outros, a Bíblia não entra tanto em detalhe, mas cita que ele derrubou vários gigantes depois, ele e os seus soldados. Mas por que não teve tanta pompa, tanto alarde? Porque depois que ele passou pelo primeiro, não foi fácil, mas ele saiu muito mais fortalecido para os próximos, né? E como é que foi esse seu retorno, né? Só um minutinho, só para corrigir a questão do rio, que o homem não consegue mergulhar, né, no mesmo rio 2 vezes. É um filósofo que falou que você não consegue mergulhar no rio, né? O homem não consegue mergulhar no mesmo rio 2 vezes, porque o homem não será o mesmo e as águas já terão passado também não serão as mesmas, né? Sim. Então, assim, a gente realmente, cada um vai viver ali aquela experiência e cada dia a gente vai estar se aprimorando na fé. Então, a fé é uma caminhada, realmente. A Bíblia fala disso, né? Que a gente vai aperfeiçoando isso, até que a gente chegue dia perfeito e vai estar na glória. Mas, antes dele falar aqui sobre essa questão do retorno dele, eu queria também falar muito sobre uma questão que foi também... A minha questão com Deus ali foi muito séria, porque eu cheguei diante de... Eu falei com Deus, que era a última vez que eu falaria com Ele. E eu, no auge ali da minha dor, ali, daquela perda, foi algo muito complicado. A gente ainda teve um problema no hospital seríssimo, que a gente estava lá. A gente teve que sair com alta revelia, porque a gente estava sendo muito, muito maltratado no hospital também. Foi algo muito difícil para mim. Então, assim, eu me sentia humilhada em todos os aspectos da vida. E eu me sentia assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Realmente eu pensei, acho que dessa forma como o pastor falou,
não tá valendo nada, porque tudo que eu aprendi, do tipo assim, vamos seguir o caminho de santidade pra gente poder estar em bênção, e aquilo não tava fazendo sentido pra mim. Eu falei, que caminho é esse que leva uma humilhação, toda hora você sendo maltratado, você ora, tem fé, mas não acontece, e aquilo tudo não fazia o menor sentido pra mim naquela hora. E eu fiz naquele momento eu achei que era a minha última oração, e eu falei assim, se existe Deus, se Deus realmente existe, eu vou entrar numa igreja. E eu vou para uma igreja que ninguém me conhece. Porque se eu entrar na minha igreja, as pessoas vão querer falar comigo. Vão querer Me dar uma né? palavra, e eu sei que elas vão estar falando delas mesmas. Mas eu vou entrar num lugar que as pessoas não vão saber quem eu sou. E eu vou entrar lá, e se o Senhor não falar comigo essa noite, nessa igreja, eu nunca mais volto numa igreja. Eu nunca mais acredito. E aí? Em nada. Em nada. E eu fui para a igreja, eu já contei isso lá na igreja que eu fui também, já contei na minha, então agora vai ficar registrado aqui para a internet também. Eu fui na igreja ADJ ali perto da minha casa, a Assembleia de Deus. Ali as pessoas não me conheciam porque eles conhecem meu pai, né? É uma igreja, apesar de ser perto da minha casa, eu não frequento ali, eu sou congregada da Paulicéia, né? Sou membro Isaías, né? E o pastor Isaías estava lá nesse dia, e eu entrei e fiquei lá no finalzinho. As pessoas não sabem quem eu sou ali. E aí quando eu entrei naquela igreja, quando eu cheguei lá, sentei. Aí começaram os louvores e tal, não sei o quê. Quando chegou a hora da mensagem, o pastor Isaías levou a seguinte mensagem: Deus não existe. Ele é. E ele começou a mostrar quem era Deus e por que Deus era Deus e por que nós deveríamos acreditar em Deus. E ele começou a fazer uma apologética ali, né, da pessoa de Deus. E aquilo ali foi tomando meu coração e eu comecei a chorar ali e tal, e me quebrantar diante de Deus. Eu falei, realmente Deus está falando. No meio da mensagem, o pastor Isaías falava sobre a relação dele com a filha dele. No caso, eu tinha perdido uma filha também naquele momento, ainda na gestação, mas ele estava falando de uma filha que não morreu. Ele estava falando de uma relação ainda de uma filha que ele tem, né? E tinha muito, muito embate e tal. E ele começou a falar sobre pais e filhos, sobre essa relação, sobre Deus ser pai. Nossa, e ele falou assim, algo que era realmente o que eu precisava ouvir naquela hora. Então eu entendi que realmente Deus estava falando comigo ali. E aí, depois desse dia, eu comecei a ficar com raiva de Deus, porque eu falei assim, então se o Senhor existe, por que o Senhor não fez? Não é? E aí eu fiquei muito chateada com Deus. Está provada a sua existência. Mas e agora? Me explica a sua inércia. Agora, por que o Senhor não fez nada? E ali, depois disso, Deus falou muito no meu coração sobre a questão da soberania dele, né? Então, vamos começar aí nessa parte. Como é que foi esse retorno teu, né? De novo eu comecei sentindo faltas de Deus, né? Comecei sentindo falta de estar em comunhão com Ele, falta de orar. Foi um chamado, né, de Deus assim, e eu voltei a caminhar, né? Aí comecei indo na igreja onde meu pai era pastor, né? Na Tijuca, e aí fui me envolvendo, fui voltando. Lembra do Dó Ré Mi que eu fazia? Nessa época já não dava mais, porque meu irmão já disse para mim, ó, não dá para tocar contigo não, você toca muito, muito fora, dá muita nota fora. Eu entendi, bom, não é isso então que eu tenho que fazer, né? Meu irmão, que ele é 7 anos mais novo do que eu, né? Então, no tempo que a gente ia para a escola dominical lá na igreja Assembleia de Deus da Lapa, ele nem ia, porque ficava com a minha mãe, era pequenininho, né? Mas aí a gente começou outra vibe, né? Começamos estudando mais a palavra e tal, e acabei me voltando mais para essa parte da pregação, do ensino, né? E fui me envolvendo com isso. Aí virei evangelista e depois de um tempo fomos para o seminário, né, e o ministério lá preparava o casal, né? Aí fomos sagrado, ministério pastoral, e assim foi o retorno, né? A gente começou caminhando. Ficamos nessa igreja até, eu acho, 2006, em 2007, se eu não me engano, a virada de 2006 para 2007, fomos para a Igreja Congregacional de Bom Sucesso. Aí essa mudança de igreja fez com que eu, durante um tempo, não desejasse me envolver no ministério pastoral, fiquei mais voltado para o trabalho, mas até que um dia eu me preocupei com isso e fui me preparar para ser pastor congregacional, né? Mas se eu voltar um pouquinho aqui, o Edinho falou desse atropelamento, né? Que você parece que foi atropelado, né? Precisa de um tratamento. E eu quando ele estava falando disso, eu fui lembrando que assim a gente, por isso que a gente não pode caminhar sozinho, né?
A gente precisa ter um parceiro, a gente precisa ter alguém do nosso lado, porque nos momentos mais difíceis a gente precisa estar com alguém, né? A gente precisa estar com alguém. E eu me lembro que nas minhas dificuldades eu sempre tinha alguém que me dava um conselho, que falava comigo, né? A gente não pode caminhar só, não tem como caminhar sozinho, porque a Bíblia diz que sendo dois, um caindo, não tem quem levante, né? A gente precisa desses parceiros. E na nossa vida é assim. Eu quando fui para a igreja congregacional, já mais envolvido, mais preocupado, né? Já pastor, aí fui conhecendo o ministério, a denominação, e aí as coisas foram se encaixando de uma forma tão legal, né? A gente tinha a ideia de que a nossa vida seria mudada porque a gente, quando saiu da Tijuca, a gente passou numa igreja e a Cláudia não se sentiu bem, passamos numa segunda igreja, ela também não se sentiu bem. Eu falei, então vamos lá na igreja congregacional de Bom Sucesso. Porque eu já conhecia a igreja porque eu fazia um curso lá, não sei se vocês conhecem, o Rever, que é Restaurando Vidas e Equipando Restauradores, né? Eu comecei fazendo esse curso lá, mas só que ele era quarta-feira. E às quartas-feiras a gente tinha um culto lá no Turano, no Morro do Turano. E aí teve um período lá que eu precisei estar presente, aí acabei deixando o curso. Não concluí o curso, né? Mas eu já estava com a cabeça lá, né? E a Cláudia que não topava muito ir para lá, mas o dia que ela chegou, se apaixonou, né? Aí ficou certo, olha, aqui você não vai ser pastora, porque não tem pastora, né, congregacional. Ah, tudo bem, você é irmã Cláudia mesmo. Mas, por fim, continuou pastora até hoje. Ela foi muito bem abraçada. Ela contou aqui pra gente esse pedaço, né? Que ela foi surpreendida. Ela falou assim, você simplesmente é a irmã Cláudia. E aí lá o pessoal abraçou e... inclusive o chamado ministerial dela, pastoral. Olha, a recepção é tudo numa igreja, né? Ela relutou muito para ir para lá. E quando ela chegou, se apaixonou. Tinha uma senhora lá, a irmã Delita, né, já no Senhor, mas que no domingo a gente chegou lá, né, tal, na igreja, e como eu já conhecia o pastor Euribes, né, que é o pastor em Bom Sucesso até hoje, ele me chamou para sentar com os pastores lá, tinha mais 2 pastores além do pastor Euribes na época lá. E a irmã Delita recebeu todo mundo ali, sentou do lado dela, e na terça-feira a Cláudia voltou. Quando a Cláudia voltou, ela falou o nome da família toda. Cadê o pastor Sandro? Cadê o Daniel? Oi, Gabriel. Então, falou, aí a Cláudia, bom, começou prestando atenção, porque a Cláudia ela é muito assim, né, de abraçar, de tocar, e quando ela viu essa recepção, ela se apaixonou. Mas voltando, o Senhor, eu acho que ele nos atrai, né? De uma forma assim que eu não precisei ficar doente, porque tem gente que diz, eu precisei passar por isso, por aquilo. Não. Foi falta de Deus mesmo. Foi sede de Deus, foi sentir... abstinência. Foi sentir assim que a vida precisava de um sentido e só em Cristo teria esse sentido. Isso que me fez voltar, né? Porque durante o tempo que a Cláudia foi caminhando sozinha, ela ia sozinha mesmo para a igreja. Pouquíssimas vezes eu ia até lá para buscá-la na igreja. Fiquei bem distante mesmo. Até que comecei sentindo falta, né? Comecei sentindo o chamado, de alguma forma o Senhor me atraindo, né? Porque o propósito de Deus para a nossa vida, e eu acredito que o amor de Deus é por todos nós, né? Ele nos atrai de alguma forma que a gente não consegue resistir, né, a esse chamado de Deus, e ele só nos resta dizer sim para ele. E quando a gente fala de decepcionados, seria decepcionados com Deus ou decepcionados com a nossa expectativa? Pois é, né? A gente se frustra não com ele, porque quando a gente o conhece de fato, a gente fala, opa, ele que é o Senhor, né? Ele que é o soberano. E a gente começa se explicando por aí mesmo, como você falou. As minhas expectativas é que estavam erradas, né? Eu que
coloquei sobre ele expectativas que, de repente, papéis que eram meus, coisas que eu precisava fazer, que eu estava atribuindo a Deus. E uma vez que essas coisas não aconteceram, veio a minha decepção. Mas também tem aquelas questões que a gente não tem explicação, só nos resta crer. No meu caso, né, só me resta crer. Eu, depois da muita dificuldade que eu vivi, eu tive a oportunidade de estar aconselhando alguém que viveu também momentos complicados, né? E eu até brinquei depois com essa pessoa. Agora eu sei por que eu passei por tanta dificuldade. Foi para hoje ter uma experiência, para te contar, né? Mas tem experiências que a gente vive e vive na fé do Filho de Deus. A gente vai viver... Me lembrou uma vez eu estava no posto de saúde de Campos Elíseos. E aí estava como enfermeiro lá no posto. E aí chegou uma menininha e ela estava com uma inflamação na garganta muito séria. Ela precisava tomar uma bezetacil. E eu era o responsável para aplicar aquela bezetacil. E há poucos meses atrás, eu tinha tido uma inflamação de garganta e precisei tomar uma bezetacil. E na ocasião, para quem já tomou, eu precisava retornar do trabalho de moto, eu estava com a moto estacionada lá. Quando eu tomei aquela bezetacil, posso imaginar. A vista escureceu, mas eu fiquei de pé, mas eu fiquei de olho fechado, estava escorado assim na cama, né? A vista escureceu, eu não tinha sentido que dor que era aquela. Parecia que era um alien entrando. Eu vou resolver na porrada, era alguma coisa. E aí eu vim do trabalho até em casa de lado na moto, assim, dirigindo. E eu fiquei com aquele trauma, mas me lembro que o médico falou assim, olha, eu tenho 2 remédios. Você vai demorar 14 dias para melhorar e o outro você vai melhorar rápido. Mas eu falei, então eu quero esse. E quando eu cheguei para aplicar aquela medicação para aquela criança, ela olhou para mim e ela falou assim, tio, vai doer? E aí eu não podia fazer de outra forma, né? Eu falei assim, vai doer. Ela ficou já com a cara assustada, né? Eu falei assim, mas daqui a pouco você vai melhorar rápido, mas vai doer. E aí ela, de alguma forma, conectou. Eu acho que o meu olhar, a sinceridade, ela conectou comigo, né? E ela confiou, ela ficou quietinha. Eu apliquei a bezetacil, ela fez questão do posto inteiro saber que ela estava tomando aquela bezetacil. Anunciou, ligou a sirene. Porque ela ligou a trombeta. Mas de fato, eu senti naquele momento assim, de despedir dela e da mãe, que teve uma conexão que marcou a vida dela e marcou a minha vida também, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Enquanto a gente passa ali pela dor, né? A gente vive a nossa experiência, o nosso momento. Deus é soberano, Deus conhece todos os detalhes, mas inevitavelmente a gente, durante a caminhada, a gente não está sozinho, a gente encontra irmãos e a gente se sente revestido por Deus com uma autoridade para falar, com uma autoridade. E quantas vezes também a gente já não deu aconselhamentos, não murou, e às vezes no silêncio, porque às vezes Deus nos usa para dar uma palavra diretamente a uma pessoa, e muitas outras vezes, quantas outras vezes eu e a Elisa não reservou um momento para orar em casa, em silêncio, porque a gente, se colocando no lugar do outro, a gente imaginava o tamanho da dor que aquela pessoa estava sentindo. Sim. E talvez no nosso momento de dor, a gente nem imaginou quantas pessoas estavam ali nos cobrindo em oração, né? Mas na hora que a gente vê alguém passando por alguma dor, alguma situação assim muito semelhante, a gente se propõe a orar e a gente sente uma conexão diferente do que a gente tinha antes. Pastoreando uma igreja lá em Santa Cruz da Serra, nós tivemos um irmão lá que ele passou uma experiência de um câncer e eu observando aquele irmão, vi que foi transformador aquilo na vida dele. Depois de um tempo eu consegui cadastrar a igreja para a gente fazer a visita religiosa, né? Que acontecia 1 hora antes da visita comum, né? Esse irmão, depois de curado, tratado, ele não faltava um domingo. Se tivesse parceiro, ele estava. Se não tivesse, ia ele sozinho.
mas o diácono Rubens não faltava. Só quando chegou a pandemia, que aí parou, né, ele não pôde mais. Mas a experiência dele despertou nele um interesse tão grande para orar pelos outros enfermos, né? A gente passa por muitas coisas na nossa vida que são lições que a gente vai aprendendo, coisas que a gente vai vivendo e a gente vai, como você falou, a gente vai tendo a capacidade de praticar alteridade, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, o que ela pode estar passando, como é que ela pode estar se sentindo, e a gente consegue, movido por essa compaixão, o exercício do amor, né? Da oração, da intercessão. Tem coisas que a gente só vivendo que a gente vai aprender a valorizar, e Deus tem essa didática, né? E que a gente muitas vezes vai precisar só crer. A hora voa, né? A gente falta aqui uns 5 minutinhos finais, mas eu tô muito feliz por esse bate-papo. É um momento que realmente a gente sente assim, muita conexão com Deus, muito direcionamento de Deus. Tô sendo muito abençoado, tenho certeza que você também deve estar. A gente vai fazer um minutinho para cada um, a gente vai fazer uma rodada aqui de o que ficou pra gente, né? Para mim, eu acho que esse bate-papo eu tô alimentando aqui de que como é importante a gente valorizar a escola dominical, como é importante a gente não só ocupar as crianças, mas a gente dar um material sólido para elas, porque elas vão precisar dessa ferramenta para os desafios do futuro. Verdade. Nunca é tarde para a gente reconhecer que errou e retornar aos caminhos do Pai, porque Ele sempre vai estar ali no portão esperando como filho pródigo. A gente, entre erros e acertos, Senhor, sempre está de braços abertos para nos acolher. E como é importante a gente também preparar os nossos irmãos, aqueles que estão próximos, familiares e a igreja, como é importante a gente preparar eles para um momento que vai acontecer, que é um momento de perda. Que o evangelho ele não é só ganhar, né? O evangelho você tem a soberania de Deus e você tem um momento de perda, de luto, e como a gente peca ainda ou a gente explora pouco esse assunto e como a gente sofre talvez mais do que precisaria, mas por falta de ferramenta, de instrução. Existe um certo tabu, é bom falar de prosperidade, mas a gente tem dificuldade de falar da morte, falar de como superar isso. Mas a Bíblia ela é vasta de conselhos acerca de como superar esses momentos de crise, né? E rapidamente Davi passa por um momento de luto e ali tem um grande ensinamento de como viver e como superar o luto. Reconhecer até onde vai o seu papel, até onde Deus está na sua soberania, mas como é importante a gente saber que em todos os momentos, seja felizes ou tristes, seja um dia de sol, como o pastor falou, seja um dia de lua, um dia de sol, um dia de noite, dia, noite, mas em todos os momentos o Senhor está presente nas nossas vidas. Aí. Fala aí, Liz. Queria deixar aqui como uma última palavra, né, para você que está aí nos assistindo nesse momento, que assim como o Jó, né, a gente às vezes acha que Deus tem que ser linear na sua justiça. A gente entende que se eu faço o que é certo, eu tenho que receber o que é certo. Quem faz o que é errado tem que receber o que é errado. Só que no meio dessa questão da justiça, que seria uma régua que a gente quer colocar, Deus fala que a nossa justiça ela é um trapo de imundície, porque a gente não leva em consideração a misericórdia dele, a gente não leva em consideração a equidade, que aí eu posso trazer um paralelo. Se a nossa justiça ali, a gente querendo que aquela régua, né, que é rígida, ela aconteça, se eu faço o que é certo, vai ter ali um resultado positivo, você está esquecendo da equidade. A equidade, vamos dizer que ela seria uma fita métrica. Ela vai se moldar às situações. Nem tudo que você acha que é certo, e nem tudo que você acha que é errado. Às vezes a gente tem muito julgamento, tanto interno quanto dos outros, e Deus conhece o coração. Então, Deus sabe por que ele está fazendo certas coisas, e ele sabe por que eu precisei passar pelo que eu passei, e o que você está passando, Deus sabe por que você precisa passar por isso. Agora, ali no livro de Jó, na versão contemporânea, na Bíblia, a mensagem, ela diz assim, tem algumas pessoas que vão passar, eu estou agora dizendo nas minhas palavras, mas remetendo a essa versão da Bíblia.
fala assim, que muitas pessoas vão passar por algum motivo, por uma situação difícil, mas tem gente que vai ficar ali, vai morrer ali. Nunca vai querer se reconciliar com Deus, vai ficar preso ali, ou vai viver triste eternamente, em depressão por alguma situação, ou você vai aprender com isso e você vai alcançar um nível mais profundo em Deus, onde ele vai restabelecer a sua alegria, onde ele vai ser a plenitude do que você vai precisar dali para frente. Esses alcançaram o propósito do sofrimento. Então, o sofrimento não tem um propósito em si mesmo, ele tem um propósito para que nós estejamos mais profundamente em Deus. Então, se deixe fazer isso. O pastor se deixou fazer isso, eu estou também tentando, né? Estamos todos aqui fazendo isso, cada dia aprendendo mais, ninguém aqui é perfeito. Eu disse aí que eu duvidei até da existência de Deus. Então, assim, aqui não tem ninguém perfeito tentando te trazer uma perfeição. Aqui são pessoas tentando mostrar que a gente já trilhou essa caminhada. Então, se a gente pode te ajudar de alguma forma, seria essa a nossa contribuição. E aí, pastor Sandro, quais são as últimas palavras nesse podcast? Eu diria para as pessoas, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, né? Mas eu quero dizer para você que Zacarias registrou lá que não é por força, não é por violência, mas é por um mover do Espírito de Deus. Em Hebreus capítulo 3 também diz que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está tratando contigo, eu creio, assim como tem tratado comigo, com a Elise e o Edinho. Deus trata conosco porque Ele nos ama e Ele tem interesse em se relacionar conosco. Deus te ama, não esquece disso. Amém. Que esse podcast, como a gente costuma carinhosamente dizer, que possa ter feito nexos na sua vida. Use esse material, faça bom uso, porque realmente o centro é o Senhor. O pastor veio com a camisa ali, ó. Nosso irmão vai dar um close ali, ó. Meu alvo é Cristo. Tá vendo? Você não vai. Aí, agora dá para você ler, ó. Tá vendo? Meu alvo é Cristo. Ele precisa ser o alvo, o centro da nossa vida, da nossa caminhada. E se a gente estiver com as nossas expectativas no alvo correto, a gente não vai ter decepção, né, pastor? Amém. E por último aqui, se você chegou até aqui, é sinal que esse vídeo foi bênção na sua vida. Então, honre ao Senhor com a sua oferta. No cantinho a gente deixa aqui o QR Code, que cai direto na conta da igreja. A gente tem um custo, uma logística para a gente estar mantendo. E se está abençoando a sua vida, então seja um contribuinte com o que Deus colocar no seu coração. É um material totalmente gratuito, mas é um material que a igreja investe para trazer esse material de qualidade aí num estúdio bacana aqui, refrigerado, com uma acústica tratada, para que você receba aí um material de qualidade da parte de Deus, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe, abraço e até a próxima. Até o próximo, tchau, tchau.